Bem, eu estou aqui com duas figuras, para mim, sensacionais da minha história também. Carlinho Najá, que foi um dos fundadores do Bloco Trás-os-Montes, esse bloco que revolucionou o Carnaval de Salvador. E essa figura também aqui, especialíssima, que é Vadinho, né? Vado Marques, que fundador da banda Scorpions, depois que virou Chiclete com Banana, pouca gente sabe dessa história, né? E que também participou desse processo que a gente queria falar hoje, que é aquela revolução que foi feito em 1980, né? No Carnaval Baiano, com a transistorização do trio elétrico. Aí eu queria começar com vocês me falando sobre, primeiro, da origem do Trás-os-Montes, que surgiu um pouco antes, acho que foi 72, né? E Vadinho, da origem da banda Scorpio, que depois virou Chiclete com Banana. A Scorpio é mais velha, né, do que o Trás-os-Montes. A Scorpio era uma banda de garagem, né? De garagem, né? A gente ficava lá brincando. Mas, na verdade, o Trás-os-Montes surgiu de um clube esportivo, que era a Associação Atlética da Bahia. Em 1973, eu tinha, na época, 15 anos, juntamente, e ele surgiu para enfrentar uma rixa com a diretoria do clube, que tinha um bloco de carnaval, que era o bloco da Azulina, né? O azul e branco, que era um bloco deles. Inclusive o Chacrinha saía no bloco. E nós resolvemos fazer um confronto montando um bloco de sócios, que seria o Trás-os-Montes. E numa dessas reuniões no clube, nós chegamos a um escritor chamado Guido Guerra, um escritor baiano famoso, né? E Guido Guerra foi quem batizou o nome Trás-os-Montes, que era uma província de Portugal, na época, e ele quis dizer que nós íamos trazer aos montes. Tinha um sentido duplo, né? Foi um sentido duplo. E o Guido Guerra foi um dos que participou dessa engrenagem nossa, e nós começamos com uma pequena banda de sopro, que era na época o carro-chefe da época, né? Era dos batucada, blocos. né? Era uma batucada, banda de sopro, etc. E com 30 e poucos participantes só. E nós resolvemos fazer uma revolução, na época, em termos de fantasia, da qual você veio, nos anos seguintes, a participar, inclusive, como artista das nossas fantasias, que não era um bloco nem de abadá, que na época não existia, né, Vadinho? Nem era mortalha. Antes se usava mortalha. O bloco do Jacu, o Barão, usava mortalhas. E o Trás-os-Montes veio a revolucionar fazendo macacão. Nós nunca saímos de mortalha. Nós saímos sempre com a fantasia, era o macacão, nome atrás, nas costas, Trás-os-Montes. E nos tornamos uma marca da Barra, do bairro da Barra, não é? O Bloco Trás-os-Montes, todo mundo dizia, o Bloco Trás-os-Montes é o Bloco da Barra. Todo mundo sabia disso, porque era um bloco criado à época, em 1973, da Barra. E aí nós vimos crescendo, até chegar no dia que a gente precisou usar um trio elétrico para sair dessa percussão de banda de sopro e fazer um trio elétrico, que não foi em 1980. Em 1980 pegou foi antes. Era o acho trio, que eu tenho aqui ele. é o trio Tupinambás, de São Sebastião do Passé. Ah, não era aquele de Seu Orlando, não, né? Não, de Seu Orlando foi o terceiro trio elétrico do Trás-os-Montes. O Turbulão Caetanave, ele já tinha lançado um outro trio, Pedrinho, novo, que esses já são os transistorizados. Mas esse foi o terceiro trio elétrico, foi quando a banda Chiclete, a banda Scorpio chegou. Quando a banda Scorpio chegou. Chegou aí nesse trio elétrico. Legal. Chegou, e tem uma história como a banda chegou nesse trio elétrico também. Que a gente vai chegar lá. Que a gente chega lá. E você, Vadinho, como é que surgiu? Vocês sempre foram músicos? Rapaz, eu era bancário, na verdade, né? Eu entrei para trabalhar no banco com 14 anos, sendo office boy e tal, e trabalhei muito tempo lá no banco, até que a gente começou a tocar em boates, noite, barzinho, etc e tal. E resultado que
foi despertando cada vez mais a vontade de tocar. Então a gente tocava bailes, formatura, aquela coisa onde ensina o músico a tocar. São esses bares, noite, etc. Eu não aprendi a tocar até hoje, não sei porquê, total ignorância musical. Boates também, né, Edilson? Boates, Fizeram boates. Até o dia que saiu a ideia de, você saber, a história contada pra gente imaginar o trio, foi no dia que a gente era folião. No carnaval a gente não fazia nada a não ser ir pra rua tomar uma, duas e brincar. E já existiam os trios grandes, Moraes Moreira já cantando. E a gente folião ali embaixo, foi no dia que a gente viu o trio de Armandinho com Moraes Moreira, com Pombo Correio, com a pomba batendo as asas ali. Maravilhoso aquilo, né? Decorativa. Lindo. Aí que a gente olhou assim, aí Bel olhou pra mim e disse, rapaz, é isso que é bom pra gente. Dali foi que surgiu a ideia começou o trabalho pra gente ir pra participar de trio elétrico. Isso já foi, me imagino que 78, que 79 nós saímos aqui desse trio. 79. Aí, rapaz, inventamos de ir atrás de... Existia banda, o nome. Antigamente não tinha, banda não subia em trio com nome. Era músico daquele trio. Não tinha cantor normalmente. Não tinha cantor. Era músico daquele trio. E aí, Bel teve a ideia de dizer assim, vamos procurar um bloco pra gente sair. Aí foi rodando, bateu com esses caras aqui, do Trás-os-Montes. Aí ele, não, bota a banda, não sei o que, aquela conversa toda, não sei o que, lá vai nós pra lá, quase pra quê? Foi o caos 79, a gente não se entendia tocando, e foi comentários negativos e tal, aquela coisa assim. E saímos lá, tem umas musicazinhas assim que acertava, e naquele tempo era tudo muito folia. Para o bloco foi maravilhoso. Exato. Eles, viu? Mas é porque também foi a melhor coisa do mundo. Eu acho que tinha eu não sei se eu posso arriscar dizer isso, mas naquele tempo o carnaval era mais diversão, era mais participação encontro, né? Do que crítica. Você tá entendendo? Então, se tivesse uma fanfarra ali tocando desafinado, é festa, é alegria, etc e tal. Hoje, se tocar ali desafinado, o cara já tá na rede social dizendo que foi ruim, que foi isso. Eu acho que isso salvou um pouquinho a gente. Dali veio a ideia do grande responsável pela mudança do trio, que foi o Wilson Marques, que é meu irmão. Que trabalhava na Teutron, no Campo Grande. Né? Nesse tempo ele cruzou com a gente, ele estava fazendo um carro de som para um bloco de mulher pela Teutron e passou e cruzou com a gente assim, aí veio, quando acabou o carnaval ele fez, rapaz, que seja melhor o som desse trio, vai mudar esse trio e não sei o que, pronto. Aí foi o ano de luta para convencer o pessoal do Trás-os-Montes a investir no projeto que o Wilson trouxe. E uma luta de... Aquela festa da Conceição da Praia que você me levou para ficar ali... falar no meu ouvido. Rapaz, vai dar certo, não dá certo. Eu não sabia se dava certo. Eu não acreditava. Eu também não sabia se dava certo. Eu estava acreditando em Wilson. O Wilson entendia, fazia o som. Entendia muito. Ele dizia assim, então se o Wilson está falando, tá velho. Não só ele não acreditava, com os outros diretores, menos ainda. Menos ainda acreditava Orlando Campos e Osmar Macedo. Eu queria até fazer tem uma história que seu Orlando também não queria alugar o trio para vocês. Se você... A não ser que eu colocasse eu que estive lá a banda dele, né? Exatamente. Ele exigiu isso, que fosse a banda dele com o trio dele. Isso é verdade. Se você olhar a foto... Aquela foto do trio? Não, essa que está aí, do primeiro trio de 79. Você vai ver o caminhão escrito Tapajós. Sim. Não vai ver Trás-os-Montes. Lógico, era o trio dele, né? Esse era o Turbulão Caetanave, que ele tirou o fundo. Esse era o segundo trio dele. Ele estava fazendo um trio novo. Porque vamos reconhecer que o Tapajós, eu não sei se vocês dois concordam comigo, o Tapajós era quem fazia o melhor trio elétrico visual da Bahia, em termos de iluminação, pintura e inovação. Orlando era um destemido, ele tinha aquele orgulho de ter o Tapajós à frente
em termos visuais, não é, Vadil? De iluminação. Enquanto você trabalhava com 300, 400 lâmpadas no trio, ele tinha 5.000. Ele foi um empreendedor, Um né? empreendedor, Louco, fantástico. assim. E vale ressaltar que o carnaval, por si só, e essa movimentação interelétrica deve-se muito a ele, porque o Osmar parou, né? E ele continuou por alguns anos sozinho, na luta ali, sozinho. E trouxe o patrocínio para o carnaval. Ele trouxe patrocínio para o carnaval. Foi muito importante isso. Essa situação foi o seguinte: quando o pessoal dos Corpos chegou no Trás-os-Montes, esse contrato havia já sido fechado. Orlando tinha um escritório no edifício Temes, na Praça da Sé. E eu e Lula que assinamos até o contrato na época, se eu não me engano, Lula estava, eu ia lá sempre. E ele locou esse trio elétrico completo, caminhão, músico, o pessoal de apoio de gerador, tudo era dele. Isso para 79? Para 79. Não para 80. Que era o primeiro trio. Não, Orlando não participou de 1980, não, o mas trio era próprio. Não tinha nenhum contrato prévio, nada. Não. Então, nessa época, quando a gente fez esse contrato, apareceu os Scorpions se apresentando. Eu confesso que eu gostei da conversa. Não é? Uma banda de rock, você dá uma banda de rock, né? Não. Alguns diretores, não, vai gastar mais dinheiro, porque eu digo, rapaz, esses caras aí são uma figura, tudo cabeludo. Rapaz. A gente precisava do Trás-os-Montes, porque eram os caras da grana. Ponto. Sim. E como o macacão dele era muito caro, eles tinham grana. Entendeu? Verdade. Os sócios tinham condição. Aí, você lembra que os sócios eram sócios que tinham condição de pagar à época uma fantasia mais cara. E aí eu digo, olha, eu vou a Orlando, no Tapajós, fizemos uma reunião e disse, rapaz, vamos contratar? Vamos contratar. Mano. Lula topou, que ele tinha um peso muito grande, era o presidente na época. Vamos contratar os Tudo menino, né? Tudo menino, né? Menino, claro. 18, 19 anos. Vamos contratar. E aí eu disse, rapaz, mas aí a gente vai pagar, faz o seguinte, eu vou lá em Orlando, vou conversar com ele, vou perguntar se ele faz o abatimento nesse contrato, tiro os músicos, eu boto a nota, porque eles não deram preço. Eu me lembro que eles disseram pra gente, o que vocês pagarem pra gente tá bom. Eles queriam entrar. Os Corpos pretendia subir o palco. Isso era a verdade. E o palco estava ali, que era aquele do público que ele queria atingir na época. Aí eu fui para Orlando e digo, rapaz, o não eu já tenho. Eu vou lá. E cheguei lá, Orlando e tal. Aí tinha um rapaz que tocava guitarra com ele chamado Moacir. Sim. Moacir. Que tocava no trio com ele. Aí eu disse, senhor Orlando, nós estamos nessa situação, apareceu uma banda que nós estamos contratando e a gente quer manter o contrato, mas a gente não vai precisar dos músicos do Tapajós. Orlando aí disse, você quer queimar o nome de meu trio elétrico? Quer dizer, eu ia utilizar uma banda Chinfrim, que é essa aí, Chiclete com Maná. Até então ele tinha razão. Você vê que a origem então do Chiclete com Banana veio de um... Rapaz, para nosso público é importante eles estarem, o pessoal aprovou, faz aí um abatimento no nosso trio que a gente vai contratar eles. Ele fez, rapaz, eu não posso, não tenho condição de diminuir. Eu disse, tá bom, mas a gente não vai precisar dos músicos, não. A gente vai lá. Ele disse, vocês que sabem, não fez a redução do preço. Aí... vocês também não pagaram a banda. O Moacir estava do lado. E pagaram, sabe? Depois do caramba, eles deram uma graninha de boca na boca. O Moacir estava do lado e disse, e esses músicos sabem tocar? Eu disse, olha, eu tinha visto a banda Scorpions, era Pá da Baleia. Pá da Baleia, uma boate uma vez tocando, né?
E eu achava legal. O Vadinho era guitarrista, não era tecladista. Bel, eu acho que era tecladista. Tecladista. E havia uma... né? Eu disse, olha, pode ficar tranquilo que os músicos não vão queimar o nome do seu trio elétrico, não. E isso depois veio até se tornar uma passagem importante na cidade com Vadinho, que Vadinho guardou isso. Eu contei, eu disse, olha, o pessoal lá disse para vocês não queimarem o nome do trio elétrico Tapajós, não. Tem uma história com o seu Orlando, né? O seu Orlando, depois, nos últimos 10 anos, ele frequentou muito o meu escritório, porque ele precisava de um dinheiro do governo, da prefeitura. Ele ia lá fazer um projeto comigo. Uhum. E, obviamente, que o projeto não dava para ele construir um trio, era mais para ele sair, se apresentar assim em cima dos trios e tal. E ele contou muito a história dele, até me doou aqui o acervo dele fotográfico, né? Antes de falecer um pouco. Mas eu lembro de seu Orlando, uma vez que quando a gente criou a Cobra, né? Que até queria mostrar uma coisa interessante aqui, até o negócio da Cobra, que é o seguinte: depois a gente criou a Cobra, eu me lembro que a gente fez na frente do trio, recortado ali, tinha um cara chamado Big. Sim. Recortamos a Cobra, botou em madeira. Aí quando ele via, alguém me contou, alguém do trio Tapajós, né? Hip, que era um percussionista assim. Isso, Hip me contou, fez que quando o seu Orlando via, fez, já vem o diacho daquela cobra lá, pô. Já vem o diacho da cobra lá, porque batia nele, né? Mas eu queria até pedir um tempinho para vocês, para contar uma história aqui engraçada sobre o surgimento da cobra, né? Eu conheci Guigui através de César Vilas Boas, um amigo meu, lá na praia de São Tomé de Paripe. E aí César sempre... Eu não trabalhava com carnaval, não tinha nada a ver com carnaval. César sempre fez assim, Pedro, você não quer criar uma marca para ele? Não era nem marca, não tinha controle de marca. Fazer o plástico, o adesivo, né? Que vocês iam usar como tema do carnaval. Que ainda não tinha o chiclete, que foi para o carnaval de 78. Isso. Aí, você não quer criar lá não? Eu digo, tá bom, vou criar. Aí peguei e desenhei uma cobra com uma maçã, porque eu via que o bloco tinha uma garotada e tal. Meio pecado, né? E deixei lá com o Guigui, eu dei para ele lá na praia de São Tomé. Na outra semana ele voltou e fez, o pessoal adorou a marca, mas quer que tire a maçã e bota uma caneca de chopp que é mais ligada ao carnaval. Eu tava querendo ganhar a porra da fantasia, perdeu o sentido total, né? Que a maçã tinha um negócio do pecado, né? Esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro, aí a gente botou a caneca de chopp. Quando chegou no carnaval, as pessoas perguntavam, por que a cobra? Né? Perdeu o sentido total. Só que aí a cobra virou, né? A marca. Virou a marca. Para assustar Orlando. E depois virou essa marca aí. Essa cobra, você sempre colava ela na frente dos nossos trios. Não tinha de madeira. Era de madeira. Com as luzezinhas. O negócio era feito mesmo a facão, literalmente. Era um negócio, tinha uma pintura, uma iluminação, eu lembro. Agora, a gente falando assim queria que Vadinho falasse também aqui sobre a questão dessa experiência de vocês tocarem no trio. Até a gente vai chegar até nessa transistorização. Mas essa experiência de ter ido pro trio para vocês, porque assim, vocês foram pioneiros não, vamos supor, porque tinha lá os Novos Baianos que fizeram isso de uma forma bacana. Sim. Né? Mas assim, de um ponto de vista de banda daqui de Salvador, vocês foram pioneiros. Pioneiro também subir com o nome de uma banda pro trio. Sim. Sempre era músico, salvo os Novos Baianos, porque eles os artistas reconhecidos nacionalmente e tal. Olha, pra gente foi muito difícil, foi complicado, porque quando ele falou do Pá da Baleia, ele tocou no Pá da Baleia, tocou na Senzala, tocar em baile, você tem um palco e você tá tocando daqui para lá. Mas o trio elétrico, ele era, na época, hoje em dia não, hoje em dia já é tranquilo, porque a transistorização, as caixas de som já oferecem outra condição. Mas o trio você tinha que tocar uma percussão de um lado, uma percussão do outro, caixa, repique, não sei o que, de um lado do outro, e em cima os instrumentos de harmonia, que era banda de cavaquinho, não sei o que. Era um tal de atravessar som de um lado para o outro, rapaz. A gente saia. Vou contar uma história que você não sabe. A gente fez uma saída com esse trio experimental, mas foi um desastre, assim. A gente saiu quase chorando de lá, porque a percussão daqui, onde na época tinha Rubinho, Portela... Você falou experimental de 80. De 70. Esse Yormanda ainda. Saiu para testar, assim. Macaco também.
O que é que aconteceu? Tony Mola. Foi um desastre, porque atravessava muito essa parte daqui para outra. Nós fomos para a boate, que a gente já tinha arrendado uma boate que a gente estava trabalhando, e durante o dia que a boate não abria, a gente ensaiava assim, metade da percussão do lado longe e a outra longe, para poder eles entenderem, somente ouvir o instrumento daqui. Até isso nós fizemos para criar um conceito de como tocar. O Tapajós já era velho nesse negócio, a percussão dele era precisa, né? Os repiques, tudo. A gente não entendia disso. Aí começamos a... Carlinhos testemunha, deu a ideia do seguinte: vamos botar caixa de som também no ouvido do pessoal embaixo. O de Orlando não precisava dessa caixa de som, porque os caras já eram por osmose que eles já tocavam. Aí botamos 2 caixas de som de cada lado para os caras ouvirem melhor. O retorno, né? O retorno, para ele ouvir o cavaquinho mesmo e não adiantar e o outro atrasar. Tudo isso foi uma luta muito difícil para a gente conseguir. Para nossa sorte, essa luta só foi no ano de 79, porque no outro ano já tinha... Não, só foi até o ano de 80. Mas o ano de 80 já tinha outra concepção musical de caixa de som. Mas tem uma situação aí nessa questão que era muito realmente trio elétrico da época. Ele era um negócio meio dinâmico, né? Era muito dinâmico. Tinha que estar bem treinado mesmo, as harmonias do lado, porque tudo que tinha de um lado tinha do outro. Tudo do outro. E você, como é que fazia? O cara que fazia olhava. 2, 3, 1, aí todo mundo entrava, era algo assim? Tinha. Essa chamadazinha chamava assim para entrar. Então, uma das inovações dele, dessa época, que eu não sei se você se lembra, foi amplificar um instrumento de percussão embaixo. Rei, que se tornou depois o baterista do Chiclete com a Banana, não é? Um baterista aí que nacionalmente foi muito conhecido, né? É ainda, porque Rei parou de tocar por uma questão de lesão, né? Não é? Mas o Rei tocava uma caixa que ele fazia com essa caixa amplificada, servia um de volume, referência. Não é? Servia de referência para os outros. Serviu de referência. Mas isso, os Tapajós, pelo tempo que eles tinham tocando, não usava desses recursos, dessas invenções. Do microfone. Eles já tocavam tranquilamente. Eu via a pessoa do Tapajós de um lado tocando do outro, eu ficava só olhando, como é que esse cara não era? Paravam na hora certa. Parava na hora certa, break na hora certa. Parecia escola de samba, vamos dizer assim. Aquele treinamento das escolas de samba. Né? Então não foi fácil. Agora, foi super agradável. Por quê? Porque somado a esse trabalho que nós tínhamos, nós conseguimos fazer uma coisa. Era entrar com a música e a banda para um lugar de farra. E a gente já gostava dessa alegria, dessa farra, dessa espontaneidade. Tanto que a gente seguiu depois, passados 2 ou 3 anos, pelas micaretas do interior da Bahia, que a gente adorava ir para micareta. Se estivesse recebendo ou não recebendo, a gente gostava da farra. E aí o Carnaval apresentou a farra para a gente. Isso é um ponto positivo, né? Assim, mas falando do trio, aquele trio de 80, né? Eu queria até botar a imagem dele aqui. Bem, isso aqui vocês me deram uma carteira de diretor artístico para não me pagar, você sabe disso, né? Eu me lembro dessa carteira. Eu não recebia nada, era a carteira de diretor artístico que dava acesso às festas, ao trio elétrico. Ou seja, diretor não cobrava nada. Diretor não pagava, não recebia nada. Me lembro dela perfeitamente. Bem, é um outro trio aqui, eu quero aquele... Cadê, rapaz? Que se chamava Dinossauro, né? Dinossauro. Esse trio. Esse aí. É esse aí. Esse foi o trio que fez a primeira revolução. Foi. Que foi transistorizar total. 100%. Esse trio, eu vou falar de como ele foi criado. Esse trio elétrico foi feito pelo pessoal da Tapajós. Mundinho. A construção da estrutura. Toda ele foi feita em Piripiri, aonde se faziam os trios elétricos. Eu pintei lá esse trio. Você pintou lá. Mundinho era metalúrgico. Lá ele fazia os trios elétricos todos do irmão de Orlando, né? Mundinho era irmão de Orlando. E só fazer um repasse. Quando eu estava lá pintando, porque eu não era diretor do bloco, apesar de ser diretor artístico, eles não sabiam que era diretor artístico, né? Então falavam muito mal. Esse negócio não vai dar certo, esse trio quadrado, parecendo um... Né? Não vai dar certo, ninguém acreditou nesse trio hora nenhuma. Só na quarta-feira de cinza que resolveram reconhecer a força do trio elétrico. Porque ele, na época que foi nessa conversa que eu tive com o Vadinho, que a gente foi, o Wilson tinha essa ideia de transistorizar o trio,
ele estava sendo construído, estava pela metade já, porque nós da diretoria resolvemos construir um trio elétrico nosso, independente da banda Scorpions, na época, do Esqueleto comandando a banda Scorpions. Nós íamos fazer um trio, já estava com caixa, precisávamos fazer um trio elétrico nosso, pelo menos a carcaça. O caminhão se alugava ali no Mercado do Ouro, você ia e alugava o caminhão ali. Mas quando esse trio estava pela metade para subir, foi que chegou a ideia de modificar o som. Até, rapaz, eu disse, Vadinho, esse negócio vai dar certo. Isso na festa da Boa Viagem, da Conceição da Praia, no dia 8, eu e ele. Ele disse, rapaz, a gente tem que acreditar em Wilson. O Wilson está com essa ideia aí de transistorizar o trio elétrico. Eu aí disse, rapaz, esse negócio vai dar certo, vai. Eu, vamos nessa, vamos botar, transistorizar esse trio elétrico. Tocou o pau. E aí, o Wilson começou aí também lá em Seu Orlando. E o Wilson que deu a opinião daí. Tem o dedo dele aí, não é? Olha, ele já olhou, já disse, viu o que é que ele queria e ele fez esse negócio aí, ó, esse tal desse trio quadrado aí. Essa coisa de trio é uma coisa, muita história para você contar. Fora som. Você observa que esse trio tem uma continuidade, sacada, né? Uma sacada. Esse trio já subiu assim, né? A sacada, pá, subiu porque o peso empinava, né? Empinava, pá. Que a roda do truque ficava lá na frente. Depois começou a se fechar. Como o Wilson começou a fechar de caixa de som aqui, aí o peso já ficava... Quer dizer, fora o som, teve 1000 coisas de mudança no trio. Aí o Wilson veio com essa ideia de transistorizado, foi uma briga ferrenha com o Trás dos Montes, porque eles tinham razão, só para terminar o raciocínio. Eles recebiam a informação dos papas do trio elétrico, como Orlando Campos e nosso querido Sr. Mar, a negatividade, sempre dizer que não vai dar certo, vai chover, vai parar, e pronto, esqueça e tal, e eles ficavam entre a cruz e a espada, mas ainda para nossa sorte geral, eles optaram em acreditar no projeto de Wilson. Não. Senhor, Lula uma vez me falou uma história, Lula, né? O presidente lá do Trás dos Montes, de que Sr. Armar, eu posso estar, porque já tem muito tempo, está falando de quase 50 anos, que Sr. Armar tinha dito para ele, que eu acho que conhecia ele de bairro, né? Belvedere, Lula é casado com minha prima, com Tereza. Tereza morava no Bonfim. E Armandinho não é lá, né, seu Osmar? Mora lá do bairro do Bonfim. Lula chegou e me falou assim, que o Sr. Armar disse assim, meu filho, os 9 baianos já fizeram isso, tentaram e queimou tudo. Vai queimar tudo de novo. Aí que Lula fez assim, mas meu tio, eu sou engenheiro. E aí Lula fez assim, eu estou botando um chão todo de tela para dissipar o calor para baixo, botando um ar-condicionado na sala, que eu acho que não tinha antes. Não nessa época, não. Exato. E botando um ventiladorzinho atrás de cada PM5000. Tô errado, PM5000? PM5000 tá certo. PM5000. Polivox, né? Polivox. Isso corresponde? Foi isso mesmo? Esse trio não tinha ar-condicionado inicialmente. Você estava na passeata da Barra? Tava. Que Tomei um choveu bocado de choque pra e a gente atravessou, Tomei choque pra caralho. tomando ali, né? vaia de uma ponta, porque os convidados estavam todos no trio elétrico. A chuva que caiu... Em frente ao Elwer, né? Rapaz, a chuva que caiu nesse dia, e eles não podiam tocar porque a sala de som começou a descer chuva e seu Osmar estava no trio. E eu estava do lado dele, eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia, né? E ele do lado, isso eu estou falando porque ninguém me contou. Eu ouvi, ele dizia assim, meu filho, eu não disse que isso não dava certo. Eu tenho amplificador da época de Dodô que fazia amplificadores para ele. Valvulado, né? Valvulado. Isso não dá certo, isso não aguenta a chuva, isso não é aparelho para botar em trio elétrico, meu filho. Eu não falei que isso não vai dar certo. E deu. Deu. Sim. E
Fazendo um paralelo aqui, os Novos Baianos já tinham feito algo semelhante antes. O Novo Baiano tinha feito, mas o que eles fizeram era digno dos Novos Baianos. A característica dele, né? Casa de Jacarepaguá. Era caixa amarrada, era tudo muito... E era um híbrido, né? Tinha também... tinha dos dois tipos, dos dois né? tipos, misturaram o som e tal. Só que aí eles saíam uma farra. Os Novos Baianos não tocavam em trio 100% transistorizado. Nunca tocaram. Eles misturaram as duas coisas. Não é, Badio? Misturaram as duas coisas. E eram as caixas de som, por exemplo, ele chegava, pegava uma carcaça de um trio e alugava o serviço de som em qualquer empresa. E chegava lá, amarrava tudo. Eu vi eles armando um trio lá em Seu Orlando. Nossa. Era algo assim, né? Mas, é o que eu digo a você, teve uma importância tão... Aquela coisa... Nem eles estavam pensando ou ficar brigando com o Bahia Tussa para ganhar dinheiro, não. Eu queria farra também. Eles queriam... Não, eu sou fã dos Novos Baianos, foi a minha geração, né? Claro, Novos Baianos foi quem não é fã dos caras? Porque a musicalidade... Inspiradora ao extremo, a musicalidade, Tudo, Na época, o que era o coração? Eu não entendo muito de música, não, mas é o que se vê e se ouvia. A guitarra baiana. Quem era que tinha guitarra baiana bom? Armandinho, que é um ícone, tá no topo da pirâmide. Pepeu, que era dos Novos Baianos, não é? E outros músicos que vieram nessa escola deles dois. Não é? Porque Armandinho e Pepeu eram os dois que mais apareciam. Os Papa. Não é, Vadinho? A gente até vai chegar lá, porque tem até uma história que eu acho que bacana sobre isso. Mas antes, assim, o trio. Qual foi o impacto do trio, desse trio? Eu fui de testemunha também, mas ouvindo de vocês, que vocês estavam em cima, como é que vocês perceberam o impacto desse trio que foi revolucionário aí na minha cabeça, pelo que eu vivi ali? Não tenho nem dúvida, né? Às vezes eu ouço outros relatos, mas assim, digo, não é possível, eu não via nada. Eu até brinco assim, olha... Tá tomando uísque. Quanto a fatos e fotos não existe, né? Não. Então, assim, já ouvi outros relatos, mas assim, eu não conheço nenhum outro trio, a não ser essa versão do Novos Baianos, que era uma versão, assim, que tinha, né, esse híbrido, que tivesse sido totalmente transistorizado. Como é que foi o impacto disso para vocês, enquanto banda, e para você, enquanto bloco, né, que fez essa ideia? Como você sempre diz, a gente veio com uma espontaneidade tão grande que a gente não pretendia entrar em concorrência, nem com Orlando, nem com os baianos, nem com ninguém. A gente queria o bloco Trás-os-Montes sair bonito e a gente ter um bom som para tocar. Najá era um pouco abusado, ele gostava de ficar fustigando os outros trios, abusado. Gostava de ficar fustigando os outros trios. Agora, o impacto pra gente, que a gente veio cair na realidade da importância da transformação, foi na Castro Alves, no dia que a gente cruzou com todos os trios. Ali foi um grande marco, né, que a gente disse assim, puxa, nós estamos num trio importante, nós passamos para um outro patamar. Por causa da imprensa, que a imprensa aí bradou que a gente está sendo melhor do que todos, etc e tal. Que era fita cassete? Que era fita cassete, chegamos no Campo A Grande. qualidade era tão boa, né, que era fita cassete. Cristóvão Rodrigues fez missão repetir várias vezes a introdução de Brasileirinho, dizendo que era a gravação. Chegar aquele impacto já com Osmar, Novos Baianos, Tapajós na Praça Castro Alves. Aí saímos do carnaval conscientes de que a gente tinha subido um patamar bom. Isso era terça-feira, o bloco já tinha terminado. A Praça Castro Alves tinha o maior evento do carnaval, que era o encontro de trios da terça-feira para quarta de cima. Quem é que estava lá varando a noite e a madrugada? Dodô e Osmar. Os melhores. Novos... a fina flor do negócio. Só o pelotão de elite. Dodô e Osmar, Novos Baianos, Tapajós, Novos Bárbaros, Beto tinha... Já foi depois um pouco, trio, né? Foi um pouco não, depois. ele tinha um trio que ele... não sei se era... Ele estava nessa época, eu não sei o nome qual era. Mas ele era mais abusado do que ele participava dessa ele elite. Ele tinha um trio que ele saía, não sei se era de propriedade dele, mas ele era... né? Marajós, que de vez em quando aparecia nesses encontros. E nesse dia, a Praça Castro Alves, o carnaval estava ali. E esse trio do Trás-os-Montes
ninguém esperava que ele chegasse. Esse Nós primeiro viemos, aqui, esse nós de viemos. 1980. É por isso que eu e 80. Vadinho apelidamos ele de trio pirata, que a gente era bucaneiro, porque a gente desceu a contorno, todo apagado, ninguém parecia que ia se recolher em algum lugar. Entramos, subimos a ladeira da montanha, no meio da ladeira da montanha o trio acendeu. E eles aí subiram, a banda subiu, estava tudo pronto já. Era hora do A ataque. banda, vamos até Era deixar hora claro do para que vocês ataque. estão. A banda, vírgula. O pessoal de instrumento, de Todo corda. mundo. Não, porque na época a percussão ainda era embaixo, não tinha Embaixo, bateria. não tinha Embaixo? nada. Era tudo Não, a banda, A banda- os corpos estavam todos ali. É. A banda, as caixas de Não, eu som falo no assim para as chão, pessoas todo entenderem. mundo Porque escondido. nesse trio ainda, a percussão ainda era uma revolução, mas a percussão ainda era embaixo. Embaixo. Embora vale ressaltar somente para ver assim, da percussão que era embaixo, se incorporaram mesmo como banda para sair para o resto, Rubinho, Rei, Valtinho, percussionista, e Dene. Bom, que estão na banda com a gente até hoje. Entendeu? Essa subida tava todo mundo escondido, que o trio acendeu e a banda se aprontou no trio para tocar. Estava tendo o encontro do trio. E aí nós entramos no meio da praça. Como esse Calado, navio, como sem esse tocar navio nada. bucaneiro que entrava para bombardear. Totalmente desconhecida, né? Vocês eram totalmente Vadinho estava com o microfone na mão, Mas porque aí- Vadinho mas- tinha a comunicação do trio elétrico, era uma pessoa que sempre se comunicou muito bem com o público. Vadinho aí pegou o microfone. Mas aí eles estavam tocando que não deram nem Nem atenção a gente. Ormato. Toca aí. Vocês não tinham ainda tocado nada, Nada. né? Sem som. Aí ele fala assim, toca aí a Nova Baiana aí. Toca aí Dodô Irmão, toca Dodô Irmão, toca aí Tapajós. E rodarem, a gente Nós parado. estávamos jogados. E a gente parado ali. Até a hora que o Osmar fez assim, vamos dar uma oportunidade aos nossos filhos do Trás dos Montes. Foi. Foi aí que eu peguei o meu filho. É isso aí, minha gente, esse é o trio show Trás dos O Montes. som aquele aí som- tomou aquele conta som. da praça. Aí o mundo acabou. Quando o som começou tomou a ficha. conta da praça, Baby Consuelo gritou de lá. O que é isso aí, pelo amor de Deus? Aí saltou o verbo dela, né? É essa aí, tá Aí- possível. E seu Osmar disse assim, meus filhos, eu sempre dizia que vocês iam fazer um bom carnaval. Aí a gente tocou e vinha com um som punk. Foi aí que Moraes Moreira passou pro trio carregado, porque o pessoal pediu para ele vir cantar com o trio da gente. Porque o som... Moraes Moreira foi cantar com vocês? Sim, Nesse dia? isso, porque a Veio, voz... Ele veio, saiu, a gente subiu depois, nós saímos da praça. Aí a gente ainda virou, agora é hora de sair tocando. Saiu tocando para sentido elevador Lacerda. Sim. Metade da praça veio. Aí foi o desastre. Aí quando a gente parou... Desastre. Na hora que metade da praça subiu acompanhando o trio elétrico, nós subimos sozinhos. Você carregar aquela multidão, estava uma multidão. Eles ficaram com 50%, todos eles, e o Trás dos Montes, os corpos, subiu com mais 50%. Ali foi o... Aí teve um episódio que todo mundo... Porque a voz, o som vocal de Moraes no trio de Orlando, de seu E Armandinho, doutor Armando? era muito baixo. É. E aí aquela começou o pessoal gritar de que Moraes saísse do trio dele e viesse pra cá. Moraes desceu a escada do trio, veio carregado na mão do público, entrou na gente e cantou a música no Eu trio. não sabia dessa parte, não. Eles tocaram no Trás-Monte No Moraes. ano Moraes Moreira. seguinte, no ano Vocês seguinte, fizeram a festa com o Moraes. no ano seguinte, você não fez o cartaz com Mas Moraes foi uma Moreira e festa. Bel? É. Isso. Na Eu festa? não tenho esse cartaz pro sinal. Eu também não tenho, eu tinha. Eu tenho uma foto dele assim, enviesado, então, mas Eu não tenho. tinha esse cartaz, Moraes e Bel, Vale da Cobra. Vale da Cobra, na Nossa, Associação Atlética. chamava Vale da Vale Cobra. da Cobra. Eu fiz o cartaz, mas eu soube que, assim, alguém comentou, pô, Moraes esculhambou, Era um que cartaz amarelo, era uma né? caricatura feia, pô, eu rasguei tudo, nunca, nem guardei, entendeu? Fiquei Eu com tinha raiva, esse joguei tudo cartaz. fora. Cristiano. Mas não tenho mais. Tem uma, assim, esse foi o primeiro trio, que foi uma revolução. Bem, isso aqui, só Olá, uma coisa, isso escritor. aqui foi um cartaz, ainda Banda Scorpio, tá vendo? Banda Escola. Essa festa não aconteceu, o fim do cartaz terminou não acontecendo. Mas era na época em Silk, né? Ai, pobrinho.
Baile Elétrico, Trás-os-Montes, na BB e tal. Terminou não acontecendo, mas eu tenho esse cartaz aí. Então, Agora essa passagem do outro trio que tirando a percussão da lateral e subindo também, tem um episódio... É isso, olha ele aí, ó. ele aí. Olha aí. Na Barra. Mário Kertz era o prefeito na época, o coração ali, ó, da música. Só um detalhe aqui que eu queria fazer uma ressalva desse trio aí. Vocês vão falar, depois eu vou me lembrar de um episódio aí que aconteceu, que eu vi Vadinho detonar um concorrente, porque assim, eu lembro. Os caras, porque assim, eu lembro que Miller trabalhou, Miller foi meu vizinho lá no Barris, Miller é meu amigo de infância, Miller trabalhava lá com o Wilson, ajudava o Wilson. Aí saiu Gato Aderson, isso pra formar a banda Eva, com aquele menino que tocou baixo com o Duval depois, Levi, né? Foi todo mundo pra lá. Aí foi pra lá e Miller foi pra lá também. E os caras do Eva, né? Nossos amigos do Eva, que hoje eu fico dizendo assim, aquilo que era concorrente hoje, antigamente, hoje é história, né? Faz parte da nossa vida. Aí os caras ficaram anunciando que viu com o trio pra bater no trio Trás-os-Montes. Vocês cometeram um erro. Isso foi Eles fizeram igual de vocês do ano passado. Do ano anterior. Quando ele chegou ali na praça, no encontro de trio, na Barra, e que a gente já veio com esse fechado lateral, foi surpresa pra ele. Aí, Gato e Aderson, que não tem uma boa condução, não tinha no momento uma boa condução de como gerenciar essa jogada, começou a tocar uma música atrás da outra e a gente parado de frente. Tocaram, quando dizia assim, vou ficar tocando, eles vão tocar, até quando eles vão ficar tocando? E a gente já, naquela política, tocar. Eu tava em cima do trio esse dia. Aí tocando, mas rapaz, eles chegaram a cansar. Quando eles não tinham mais o que tocar, pararam. Aí foi que eu olhei e falei assim, vocês querem que ele continue tocando? Você falou isso, não é? Isso. Vocês querem? Aí todo mundo... Aí então eu vou tocar agora. Aí a gente começou a tocar. E acabou a festa do Eva. O Eva se tornou um grande parceiro nosso depois, inclusive em festas conjuntas, né? Na Barra, encontros de trio, que nós chegamos a fazer encontros de trio juntos na Barra. Foi quem? Porque tem um erro de percepção e de histórico quando se diz que o Carnaval da Barra foi criado por fulana, por Beltrana, que é a rainha do Carnaval da Barra, que foi quem criou o Carnaval da Barra foi o Trás-os-Montes com trio elétrico. Na frente do Eva. Que a gente, claro, o Eva é mais novo do que a gente, era quem descia do Campo Grande pela ladeira da Barra. O primeiro encontro de trio na Barra foi Trás-os-Montes. Trás-os-Montes fazia. Era a apresentação dos trios para o seu associado. Eu acho que o Camaleão participou também com a banda Salamandra. Sim, veio no trio, com o Camaleão veio. Esse episódio que eu conto da chuva, que o senhor Osmar estava dizendo que não dava certo o trio, era uma passeata que nós fazíamos na Barra, era um carnaval de domingo que antecedia o carnaval oficial, feito por nós. Então é uma coisa antiga, de 1980, 79, nós já descíamos para a Barra, o Tupinambás desceu para a Barra, não é? Que era um trio até antes, né? Então Lógico, só a coisa é progressiva, né? Só para dar o carnaval os fatos reais à história, para que não se crie, que eu já ouvi. Sim. Você já deve ter ouvido dizer que vocês não procede, não é? Mas não é por maldade, é uma questão de ou má fé, é uma questão de informação equivocada. Assim, o que eu percebo do carnaval como um todo, né? Tudo, até mesmo que se fala de música baiana, eu me lembro de Valtinho Queiroz, de Riachão. Esses caras todos já faziam música aqui no Carnaval da Bahia, né? Foi um processo que foi se transformando, né? Eu acho que isso você falou desse trio aí que a banda subiu. Se você olhar, esse trio tem pouca iluminação, que a gente chamava as incandescentes, né? Aquela lâmpada que pisca. Tinha ele é mais com também, as fluorescentes. Olha, se você olhar, por quê? Porque quando o Wilson fez esse trio, montou essa estrutura de sonorização com caixas pesadas,
e etc., a gente resolve, não nós, mas eles da banda, que com a opinião também dos eletricistas que eles tinham, era fazer que a iluminação desse uma vida a essas caixas pretas, né? Senão ia ficar parecendo um caixão de... Agora eu vou fechar um parênteses para vir para a atualidade. Você falando de Wilson agora, que é foi o grande responsável dessa transação. O Wilson está fora do mercado, trabalhando como operador, como ele sempre foi, engenheiro de som do Chiclete com Banana, etc e tal. Ele está há 10 anos, 2014, já 2014, 24, 11 anos fora do mercado. Tem a sala dele lá no nosso escritório, participa das nossas discussões, mas ele está fora da coisa. Eu fui fazer um show sábado passado, ou sexta-feira passada, semana passada, no lançamento da Pelourinho Cultural, ali na praça aqui em Carmelo d'Água. Sei. Que é um evento da Petrobras e essas empresas aí que fazem esse projeto cultural. E o Wilson fez. Tem exatamente 14 anos que o Wilson, 10 anos que o Wilson não vê um show do Chiclete com Banana. Ele vai cuidar dos gados dele lá na fazenda, não quer saber mais de som. Ele chegou lá, ele disse, eu vou pro show de vocês, foi com a gente na van. E quando chegou lá, ele foi pro meio do povo, assim, porque ele tava no palco. O Wilson só faltou ser carregado. Foi mesmo? Sério. Ele foi aplaudido, aí ele foi pra mesa de som. Boy, hoje é o nosso... Maravilhoso. Ele foi pra mesa de som e todo mundo batendo palma para o Wilson. Maravilha. Aí, o Wilson é fantástico. Aí Kill olhou, fez uma homenagem ao Wilson de cada palco. Kill, que canta com a gente. Aí fez uma homenagem a ele ali, e a galera aplaudindo ele, carregando, tirando foto, querendo foto com o Wilson, querendo foto com o Wilson. Ele ficou, rapaz, o que está acontecendo? Eu digo, você é um cara importante no carnaval, e quem tá reconhecendo isso. Na verdade, esse Wilson, eu diria que ele foi um revolucionário, assim, dentro de um, né? Porque, assim, a forma até de que vocês se apresentavam... Eu não sou um cara da área do som, mas eu ouço muito isso. Né? Ele desenvolveu uma forma de vocês... De equacionar o som de vocês, que é única. Única. Não é isso? Ele só tinha um pouquinho de vantagem em cima dos outros operadores de som. Um pouquinho. Como ele era sócio da empresa, era sócio da coisa, não tinha ídolo, não tinha estrela. A gente não era estrela e ele não. Ele chegava assim, às vezes a gente subia, pegava o jatinho para vir de um show. Ele fazia assim, o que é que está acontecendo com vocês? Tá todo mundo morto no palco. Vocês querem parar de tocar? Isso assim, constantemente ele chamava e puxava a orelha da gente, de Bel, minha, de todo mundo. Vocês estão parecendo uns lerdos na coisa. Então a gente tinha uma referência. A referência que a segurança que o Wilson nos dava é que tinha um cara de frente a gente que tinha, primeiro, interesse de que tudo acontecesse para o bem, porque ele fazia parte do grupo. E o outro não tinha a falsidade daquele cara que encontra você, pô, adorei seu show, e às vezes o show foi uma porcaria. E o que eu percebo, assim, é que ele entendia o potencial de cada um na banda. Sim, é lógico. Eu posso estar errado aqui, eu não sou de nada. jeito nenhum. E ele criou, né, uma equação ali de som para atender a cada um de vocês. Todos. Essa aí é a operação Wilson, técnica de valor dele. Mas você sabe... Eu acho que o Bel usa isso até hoje. Usa. Né? Pedrinho, os operadores de som do Bel todos vieram da escola. A evolução desse trio, do trio elétrico transistorizado, que o Wilson teve essa participação, juntamente com eles todos, de Dois Corpos, não vem somente da condição técnica de uma ideia iluminada de um cara que resolveu botar um som transistorizado. Veio do profissionalismo e da dedicação e responsabilidade. Nós estamos falando de Wilson. O Wilson, se você terminasse de tocar às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu presenciei algumas vezes isso. Eu não sei, parecia que ele dormia no trio elétrico. E você resolvesse 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, e ver o trio elétrico, e eu estava já em cima, olhando, vendo o que era que aconteceu ontem, o que ele podia mudar, fazendo os reparos necessários. A responsabilidade do grupo, por exemplo, nós do Trás-os-Montes, eu nem me preocupava com a banda Scorpions, o Chiclete com Banana, nunca me preocupei. Eu tinha lá
os cães de guarda que tomavam conta do trio elétrico, como se fossem deles. Você saía. Participou disso. Lógico. Você saía. Eles eram assim. Entendeu? Tem que fazer. Você saía do Campo Grande com um som, fazia o percurso todo de 6 horas pela avenida. Quando você chegasse no Campo Grande, o som era o mesmo, porque os alto-falantes que fosse queimando, tinha funcionário trocando durante a gente tocando. Rapaz, o Wilson tinha um negócio interessantíssimo, que eles tinham os meninos trabalhando com ele, que ele mandava os meninos lá para baixo, e tinha uma sinalização com ele, né, para saber. Os meninos se falavam com ele através de sinais, né? Conhecia no olhar. Não olha, tinha uns sinais lá que eu vi, os caras faziam os sinais, né? Porque não dava para falar, porque tava o som tocando, os meninos faziam os sinais e eu entendia que ele tava eles caíram lá pro meio do som. Pô. E a outra coisa, só para ilustrar mais, a preocupação de Wilson, que já era mais com som, era a maneira do trio elétrico, que tem a ver com som. O sistema hidráulico que ele colocou na suspensão do trio, para que o asfalto não interferisse para onde ele queria mandar o som. Na projeção. Na projeção. Isso, eu desconhecia isso. Pois, observe. Tinha. Vou dar um exemplo aqui bem claro para você entender. Desceu ali São Pedro, vai virar Sulacap para subir a Carlos Gomes. Aquilo, o asfalto é inclinado, o trio ficava com o som vai em direção ao chão. Então ele apertava o botão, o trio fazia isso assim, ó. Para ir lá para a praça. Na época de Lili ainda, né? Ou já depois? Já depois. Já com o nascimento. Aí o som ia lá para a Praça Castro. Quando ele via aquele cara lá na Praça Castro levantando a mão porque estava ouvindo o som. Mas todos os trios chegavam ali na sua casa, fazia isso, o som vinha para cá e o pessoal da Castro não ouvia. Então, você vai num asfalto aqui numa rua. Aí a tendência do asfalto fazer isso, ele regulava no botão. Eu me lembro que uma vez eu estava em cima do trio, ele disse assim, ó, você vai ver o pessoal lá do Palácio dos Esportes dançar. E ele aí, ó, o trio levantava assim, porque o trio inclinado, né? Ele aí levantava. Direcionava para... Por falar em 2 coisas que eu lembrei aqui. O cara antenado, né? Como a gente está falando aqui ainda falando um pouco do início, né? Eu me lembro que esse segundo trio do Trás dos Montes, revolucionário, né? Naqueles encontros de trios que tinha ali na Barra, eu acho que durante uns 3 anos, o mais importante, me perdoe os cantores, era o guitarrista baiano. As pessoas iam para o encontro da Barra para ver e ouvir o guitarra baiano. E tinha um teste que era a massa. Estou equivocado? Não. Era o desafio. Então você tinha Aderson, que era um guitarrista que estava no Eva, que tinha sido do Chiclete, né? E foi pro... Aí você tinha Missinho. E chegou depois Luiz Caldas. Você tinha o próprio Pepeu. Armandinho. Que tocava Armandinho. bem isso. E tinha antes, assim, 79, Lito, que tocou no Tapajós. Lito tocava bem também. E quem foi aquele que tocou na banda do Camaleão, Salamandra? Também tinha... Que também era um cara que tocava guitarra. Mas tinha, as pessoas iam ver o guitarra baiana, né? O cara não errar. Aí eu me lembro que a garotada ficava assim, não, você que errou 2 notas, você que errou 3, né? E você sabe que o instrumento bandolim e cavaquinho naquele período foi uma vendagem, todo menino tava com bandolim na mão. Até surgir, né? Que em cima do trio elétrico Tapajós, pela primeira vez lá na Barra, eu vi um garotinho cantando, tocando assim, magro, tal. E eu digo, rapaz, que menino pra cantar e pra tocar danado esse daí. Eu era garoto também, mas mais velho que ele, né? Mas vi ele tocando, rapaz, o cara é bom e tal. É o fenômeno Luiz Caldas, né? Sim. Que passou a tocar também em cima do trio elétrico como ninguém. Eu me lembro que Vadinho, eu ia pintar o trio do Chiclete. Quando o Chiclete saiu do Trás dos Montes, construiu um trio. Ficava lá em Cajazeira. Isso. E Vadinho me pegava em casa para eu ir pintar e a gente conversava muito sobre o carnaval, né? E eu me lembro que uma vez a gente conversou sobre o Luiz. E rapaz, tem um cara que tá ensaiando lá. Que o Luiz ensaiou no meu ateliê, no Barris. Eu tinha um ateliê lá. Falou. Não, aí Vadinho a gente conversava muito. Vadinho me levava lá, eu pintava, cansei de virar a noite lá naquele galpão lá de Cajazeira para pintar o trio. Né? Eu já dei muito trabalho. Você dormia e acordava. Sim, eu sujo de tinta, muito. Você cheirava solvente. Não sei se Vadinho lembra disso. Se você fizer uma festa na Casa Itália, eu queria mostrar uma marca aqui, uma marca bem boba até, né, que eu fiz aqui para vocês
Nós pintamos isso numa lona exato. e botou no fundo do palco, fundo lá do palco. na casa da Itália. Na casa da Itália. Sim. E ficamos lá na casa da minha mãe, aquela casa do Barris, tomando cerveja ali e pintamos ali. Eu fiquei com a costa vermelha toda do sol. Mas já dei muito trabalho a Pedrinho, ele passou ali. Você sabe da história, essa história também é... rapaz, Pedrinho tem uma participação muito grande em todos os sentidos. Um dia Vadinho apareceu lá em casa com a relação não, 2 nomes. Falei, Pedrinho, a gente tá fazendo uma enquete aqui para escolher o novo nome da banda Scorpions. Quais são? Chiclete com banana ou preto e branco? O que você achou? Eu digo, porra, não gostei de nenhum dos dois. Mas escolha um, eu digo preto e branco. E ficou Chiclete e foi um sucesso, né? Bem, essa capa aí, conta aí, Vadinho. Que... Aí gravou, o disco já estava gravado, o áudio. Mas a gravadora ligou para Bel e falou assim, tem que chegar a capa aqui, porque senão vai sair todo mundo de férias, esse verão sai todo mundo de férias, e a gente não sai antes do carnaval o disco. Então vocês têm que mandar a capa. Aí Bel olha e falou, rapaz, tem que arranjar a capa. Eu digo, poxa, peguei essa foto que estava em algum lugar, socada em algum lugar, assim, peguei a foto aí embaixo do braço. Isso era uma foto de lambe-lambe, né? Lambe-lambe, corre, vou na casa de Pedrinho. Aí chego na casa de Pedrinho, me lembro que fosse hoje. A frente da casa dele tinha um esgoto, rapaz, furado ali, estamos fazendo uma obra. O prédio antigo na Casa Gomes estourou o esgoto de baixo, entupiu, aí transbordou na minha casa. Nossa. Você foi me encontrar na casa de minha mãe. No Barris. No Barris, né? Barris. Aí ele falou, precisa fazer essa capa. Quem fazia a capa era Nildão. Nildão estava na Europa. Nildão. E Renatinho, né? Estamos na Europa. Nildão deu o nome, tem que fazer. O Chiclete com banana, ele que deu o nome. Aí esse cara fez assim, rapaz, o que é que eu faço? Eu digo, uma capa de disco pra gente. Aí ele, porra, o que é que eu faço? Pedrinho, você tem que salvar a gente, pelo amor de Deus. O cara vai sair de férias aqui, essa capa não chegar amanhã. Aí ele sentou lá, apanhou um livro lá de um livro de ciência de minha irmã. E começou a reportar. Tinha essas nozes, umas sementes assim. Rapaz, fez uma montagem ali em cima da hora. Eu recortei essa foto na tesoura, imagine. Hoje que a gente trabalha com programas né, e tá com IA aí nas coisas. E aí ele botou, como a música carro-chefe do disco era Sementes, ele aí já botou a semente por ali, botou a banana. E eu saí de lá radiante, contente, três. O nosso primeiro disco, que foi o primeiro disco deles também, eu acho que a foto era no Jardim de Alá, né? Foi, sentado. Eu me lembro que foi atrás tinha aquela marquinha da banana com chiclete. Tinha nós da diretoria. Colar de Oriente, né? A música Colar de Oriente. Que nós tiramos. Colar de Oriente. Só um detalhe. Sementes é o segundo ou é? Não. Antes de Sementes teve... o primeiro disco da gente é aquele. O primeiro é aqueles de vocês, depois foi Estação das Cores, depois Energia, depois que veio Sementes. Rapaz, e esse disco aqui, eu morava lá no centro da cidade e tinha umas lojas, estava falando com o Vadinho nesse instante, tinha umas lojas de disco ali que o disco vendia muito, ele botava na frente da... Quando eu passava andando ali, eu virava o rosto para não ver a capa, de que merda eu fiz aqui, né? Aí eu passava virado mais o disco. Olha a cara dos... E assim, a ideia até disso aqui que eu estou fazendo, obviamente que algumas pessoas aqui não estão mais presentes, né, infelizmente, mas a gente fazer esse registro, até porque eu vejo que o carnaval hoje acontece e as pessoas, como você citou assim, às vezes as pessoas, não é que elas reinventam a história, talvez desconheçam a história. Desconhecem. Né? E a gente fazer o registro é bom. Fazer o registro é bom. Né? Essa revolução do trio elétrico de 81 houve a segunda revolução, porque o trio passou para ter uma banda de toda pau. em cima, pela primeira vez. Pela primeira vez. Pela primeira vez estava uma banda em cima, né? Totalmente. Todas tinham a percussão embaixo. Foram duas revoluções. Esse é outro questionamento que tem, né? Mas você pode confirmar isso, né? Mas assim, eu mostrei um jornal que era o trio do Trotsky Monte, esse segundo na Barra, né? Agora, Pedrinho, falando em recordações e tal, lá na produtora da gente, nós temos tivemos o Jair, trabalhou com a gente na imprensa há muito tempo. Eu tenho um armário de 3 portas, assim, entupido de recorte de jornal, tudo falando Pois é, rapaz. Que a história tá lá, né? Vou digitalizar tudo, é o jeito, porque não comporta mais guardar. Eu falo sempre que essa questão da revolução do trio transistorizado, que diz, fulano que fez, ciclano que fez e tal, eu deixo a história com o pai do trio elétrico. Sim, me conte essa história de seu armário lá. Seu Asmar.
Seu Osmar, depois que ele viu esse trio elétrico tocando, que ele já tinha falado, nós estávamos com o jornal aberto na sede da Barra, e a primeira foto da capa era o trio elétrico do Trás-os-Montes no Jornal à Tarde, dizendo do Carnaval. Carnaval revolucionário, um negócio desse assim. E aí eu, sentado, a gente com aquela comemoração, aquela euforia nossa, né, na sede, para o carro, a gente no muro, na parte de cima, na varanda, parou o carro do lado, aí saltou Seu Osmar e Betinho, que era o contrabandista filho dele. Eu disse, meu Deus do céu, lá vem a bronca. Primeira coisa que eu pensei, lá vem a bronca. Tava eu, Paulinho e Toninho, eu acho que sentado assim, ele veio com um disco do Dodô e Osmar na mão. Que eles lançavam um disco, anualmente eles lançavam. Armandinho, Dodô e Osmar. Ele aí veio, aí subiu. Ele disse, seu Osmar, tudo bem? Ele, meus filhos, tudo bem? Aí ele fez, eu preciso de uma caneta. Aí se deu a caneta a ele pegou. A frase está decorada aqui. E ele aí escreveu, Trás-os-Montes, um bloco que arriscou seu nome que nascia para trazer uma inovação em trio elétrico. O braço arrepiado é da época, viu? Valeu e vingou. O seu som, que será imitado por todos os trios que se prezem, me enche de orgulho. Osmar Marçal. Nós usamos isso, você que fez, não foi? Pintou no trio. Você pintou no trio essa frase com a assinatura dele. Então, eu me lembro como se fosse hoje, rapaz, impressionante aquele momento. Ele agradeceu ao Trás-os-Montes por ter feito aquilo. E no outro ano ele disse, eu vou seguir essa toada aí. É com nesse ritmo aí que nós vamos no trio elétrico. Eu me E lembro aí que quando veio nós também chegamos, transistorizado. nós chegamos com esse segundo trio, eu estou me colocando, mas eu estava em cima do trio, né? Porque você faz parte de tudo porque isso. na verdade eu não Você terminava é da de banda, eu não você é do terminava, bloco. eu não terminava de pintar o trio. Então eu terminava indo em cima, né? Porque eu não terminava de pintar, né? Aí eu tô em cima do trio e chega depois de desfilar, ia para Castro Alves, né? E aí eu tava lá e quando vocês chegaram, estava o trio dos 9 baianos na frente do antigo Cine Guarani, hoje Glauber Rocha, né? Acho que ainda é Glauber Rocha. Glauber Rocha. E eu me lembro que era muito comum naquela época, os caras pegavam, o Pepeu pegou as caixas de som que estavam voltadas pro cinema e jogou pro lado de cá, porque tava chegando atrás de um monte, bicho. Tava chegando atrás de um monte, isso é verdade, isso aí. E aí depois chegou o trio de Armandinho com Moraes. Eu me lembro de Moraes, ele não tá mais aqui, assim, né? Ele não tá aqui para testar ou contestar isso, mas eu me lembro dele apontando as caixas de som embaixo, porque era uma novidade as caixas de som embaixo, entendeu? Apontando. E eu lembro que depois, em seguida, você tem essa... Até a gente comentei com vocês que não lembram disso, mas seu Osmar pegou um guardanapo e jogou para o trio Trás-os-Montes, do trio dele para o trio Trás-os-Montes, e nesse guardanapo tinha alguma coisa tipo, vocês reinventaram o trio elétrico, que a gente botou na capa do carnê. Eu copiei e tal, na época não tinha scanner nem nada, eu copiei, né, desenhando com a letra de seu Osmar e tal. Assim, as pessoas hoje não têm ideia disso, né, de quanto isso foi revolucionário, mas eu vi, né, eu somente não, estou aqui diante de 2 caras que fizeram isso, né. Foi um privilégio ter visto essa mudança toda, né. O formato de bloco com trio surgiu a partir daí. Surgiu a partir daí. Que era um bloco com a banda e um cantor em cima do trio. E o mercado criou-se um mercado de trios elétricos muito grande. Mudou a música do carnaval, mudou a música baiana, mudou a música do Brasil, a qualidade da música. A gente está falando aqui carnaval, a qualidade. Mas aquilo ali abriu um leque para tudo que se produzia aqui. Eu costumo dizer assim, a música dos blocos afro eu acho maravilhosa. Eu sempre gostei dos blocos afro. Sim.
Mas foi, apesar de eles questionarem, foi a partir da boca do som do trio elétrico que eles ganharam no Brasil, né? Com a Banda Mel, com o Reflexo, não sei o que tal. Existe uma coisa de mão dupla aí, porque eu sempre digo também, o pessoal do trio roubou um pouquinho dessa energia do batuque do Bloco Afro. Então houve uma troca aí de mão dupla, de um rouba do outro. Uma vez eu fiz uma charge, assim, que eu publiquei não, que era em cima daquela música de Jerônimo, que tinha aquela discussão, né? Do que ele Afro. relata do Afro com o bloco de trio, né? Eu sou negão. E aí, estão os dois trios, a charge era em 2 tempos, estavam os 2 trios discutindo aqui. Aí em seguida, os dois blocos, porque o bloco Afro não tinha trio. Não tinha trio. Não. E o outro é o trio. Aí eles se cruzam. Quando eles se cruzam, o bloco Afro sai levando um trio elétrico, porque ele passou a usar o trio elétrico, e o bloco de trio sai cantando a música Afro. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa simbiose... Mistura. Isso foi maravilhoso. Foi a Maravilhoso. revolução da tecnologia com sei lá, o potencial da música dos blocos Afro, que é fantástico, que foi que deu todo esse ritmo do que a gente chama hoje de axé music, Isso né? somou muito para a música, para o famoso, eu estava dizendo, o famoso prato de caruru, que é assim que eu defino É verdade. a música da Bahia, né? Prato de caruru, batapá, caruru, feijãozinho, cocada, rapadura e tudo, e você come como um prato de caruru. É a música da Bahia, mas uma coisa é diferente da outra, porque o chiclete com banana é diferente de Daniela Mercury, assim. Fala sabe? que foi uma criação dele do prato de caruru, eu acho perfeito. Que é difícil. É isso aí. A timbalada é diferente do chiclete, o chiclete é diferente de... Não existe o ritmo axé No music. carnaval é o prato de caruru. Não existe. É onde isso você aí. tem Agora, todos... É a música feita na Bahia, que todo mundo batiza, todo mundo acha music, é música da Bahia e tal, mas existe essa discrepância de diferença muito grande entre a música da Bahia. Isso é misterioso, e aí cria uma paranoia na cabeça das pessoas que querem falar, principalmente comentaristas ou críticos sulistas que não conseguem entender isso. Você entendeu como é que funciona isso? Rock é rock, também pode ser rock, mas é muito diferente. A timbalada para Daniela para Chiclete, Chiclete para Baiana System, cada vez aparece uma coisa diferente. Eu vi Nelson Mota veio num depoimento, ele acho que veio aqui para um camarote, alguma coisa, isso deve ter uns 15, 20 anos. Ele escreveu uma crônica, ele dizendo que era um festival de música, né? No Canal Baiano. E o ano passado eu tive o privilégio aí de fazer um trabalho que decorou a cidade de Salvador. E uma das ilustrações era um trio elétrico com um copo de liquidificador em cima, obviamente não. Nesse copo de liquidificador entrava lambada, frevo, samba, reggae, tudo. E saía axé music. E embaixo tinha assim, é só o jeito que o baiano dança, né? Então, independente de qualquer coisa assim. É isso aí, é só o jeito que o baiano dança. E pô, é porque você vai, aquele menino da banda Força Coco, como é dele? Ademar tocava música clássica, né? Música clássica. Como a Bahia, através do trio elétrico, não é? Porque... Vocês cantavam Gessé. Gessé, Porto Solidão. Então... A Melinha. A Melinha, né? E aí virou um grande palco aberto a todos os frutos que pudessem vir. O trio elétrico, que é desde 1950 com a Fubica e veio até ele ser transistorizado em 1980, e existiu durante esses 30 anos, ele tinha músicos muito bons em cima tocando. Sim. Você viu os 2 criadores, Dodô e Osmar, que eram 2 músicos muito bons na Você época. o filho, né? Armandinho é um gênio, né? Armandinho é. Então, em 80, com essa evolução do trio elétrico, esses artistas tiveram, como o Luiz fala, o trio elétrico é um palco que anda, porra. Tem coisa melhor. Então, ganharam o Brasil esses artistas, fora do trio elétrico. Chiclete com Banana, fazendo shows em estádios, etc. A Daniela, a Ivete, tudo saiu do trio elétrico transistorizado, da evolução do trio elétrico.
Eu não sei se eu estou querendo... Vocês estão pegando o que eu quero dizer? Claro. Eu quero dizer da importância que essa nossa conversa veio surgir, da importância dessa transistorização do trio elétrico para lançar esse monte de talento que a Bahia projetou para o Brasil fora do trio. Eu queria até fazer uma ressalva, assim, Entendeu? é óbvio que isso ia acontecer de um jeito ou de outro. É isso que eu ia dizer. Ia acontecer, O cara inventou a roda, se não fosse Claro, quem inventou a roda, outro ia Claro. inventar. Mas assim, eu queria dar um mérito, porque assim, eu sou de testemunha, vocês eram os meninos, né? Não sei, quando eu conheci, vocês tinham 18, 19, não sei que idade Lula tinha, o presidente tinha 20 anos, né? Alguma coisa assim. E totalmente irresponsáveis, no sentido... Sim, Os caras vendiam o bloco na porta, assim, né? Ah. Era um negócio... carimbo. né? Feito Era no carimbo. em cima do carnaval. Carimbo. E esses caras, com toda esse improviso, né? E sem aquela estrutura que depois do carnaval teve, fizeram ou proporcionaram essa revolução. Então, um dos motivos que eu chamei você aqui é porque assim, eu me sinto devedor. Eu estou no carnaval há 48 anos, sei lá, 40 anos, por conta de vocês, por conta de Guigui, na verdade, que, né? Guigui que mandou trocar a porra da maçã e botar uma caneca de chuva no caralho, né? Pois E é, virou uma marca. mas o seu talento apareceu ali, Pedrinho. Você Você sabe que eu é um fazia... talento do Eu fazia carnaval. química na Federal, Não é isso? na Claro. Federal, e Eu trabalhava me com meu lembro pai que com você comida, estudava. não tinha nada a ver, né? É um E talento terminou do que fiquei carnaval nesse que o negócio. carnaval projetou. Eles são os talentos da Bahia que o carnaval projetou. Não, Outros. e eu, falando aqui do Chiclete, assim, eu sou de testemunha também, porque eu acompanhei muito eles, né? Construindo o quê? Primeiro trio, vocês construíram o trio ali dentro do galpão, né? Que quando vocês saíram do Chiclete, do Trás-os-Montes, vocês construíram o trio. Eu vi ali a participação deles em tudo. Em carregar caixa, em pintar, em fazer tudo. Pedrinho, E assim, as pessoas também não têm noção do quanto isso que peso- hoje, alguém que está em cima de um trio que toca, de como é que aquilo chegou, desde a orelha do trio, por que chama de orelha, por que chama de... Sabe, cada parte do trio ali foi inventada ali entre os anos 80 e os anos 83, 84. Ali foi inventado isso que hoje se usa na política, se usa para religião, se usa para o rock, para o axé, para o samba, para o forró, para tudo. Então, seu Armar, com todo o mérito, ali criou aquilo lá atrás, né, uma ideia, a centelha. Seu Orlando desenvolveu isso. muito. E vocês, eu digo assim, Trás-os-Montes barra Chiclete com Banana, fizeram essa revolução que obviamente foi complementada pelo Eva, pelo todos. Pinel, por todos que fizeram a tecnologia ali Por todos que maravilhosa, né? O Camaleão vieram também. juntos. Como né? o seu Osmar disse, eu vou junto disso. Esse primeiro trio elétrico, que a gente se refere como o ponto de partida, eram caixas artesanais. Eu apertei parafuso dessa caixa. O que é que eu entendo, pelo amor de Deus, de Reparo, caixa de som, cara? O que é que eu entendo? trocar E reparo. foi numa boate que eles tinham na Eco 2001. Aquelas caixas do fundo ali que aí estão aproveitadas nesse, que essas grandes a gente chamava de caixa Hulk, que tinha um grave, não é? Aqueles, como é que chama aquilo ali? As levitantes, as aquelas corteiras. Leviatã. Leviatã. Aquelas foram Leviatã, bem apertadas lembrado. no parafuso por nós, eram caixas artesanais. Se comprava os alto-falantes em João da Propago, João. em alguns, não era João o nome dele? João. E a Snake, Não, as cornetas A Snake, Snake eles veio de compravam lá em Oliveira, São Paulo, veio de São né? Paulo. Que você ia buscar no aeroporto em pleno Eu ia carnaval. buscar muito no aeroporto, porque essas cornetas vieram da ideia, porque tinha um cara, parece que no Rio, no Sambódromo do Rio, que ele usava isso para efeito de... Era Snake. Snake é cobra, né? Então casou aí bem, entrou né? no monte, né? Snake traz os montes, cobra, então ficou por aí. Tem uma, você falar de Snake, eu tomo uma Snake-cada na cabeça. O trio Trás-os-Montes foi pela Contorno, né? E eu tinha, de novo, não tinha terminado de pintar o trio, então estava em cima do trio, todo sujo de tinta e tal. Quando passou por um viaduto ali, na Contorno não, Praia do Canela, eu acho, né? Vocês pegavam um caminho ali, passou por um viaduto.
E tava no trio somente, era a Lili dirigindo, em cima tava eu, Big, tinha um técnico, um eletricista chamado Lorival. Lorival, né? Depois ele E aí nós passamos pelo viaduto, e aí a ponta da Snake bateu no viaduto. E eu tinha me abaixado, a porra do a fundo. Base de imã. Porra, bateu na minha cabeça. Eu quase desmaio ali. Aí o trio veio e subiu depois subiu pela montanha para sair lá em cima, né? Mas a outra aventura que eu vi o trio, que as pessoas hoje não vivem mais, era o trio empinar. O trio parava ali na Castro Alves para tocar, e quando ele ia sair de novo, aí não tinha jeito. Ele levantava. Aí eu me lembro que Vadião ficava assim, vem todo mundo para frente, a banda tocava. Na época a banda tocava mais na frente, né? Mais na frente, aí ficava tinha um pouco de diferença. Aí chama todo mundo pra frente pro trio não empinar, entendeu? Isso é um... E pra descer e subir na caixa d'água, naquele galpão que nós tínhamos. Não, eu vi quando virar ali o trio. Meu Deus do céu. Eu vi quando não ia PI. Não, ali era a caixa d'água, né? Ia PI, né? Ali era a caixa d'água, não, o galpão na caixa d'água. A ladeira fazia uma curva. Fazia aquela curva. A nossa garagem estava assim, o Wilson tinha lá um estúdio dele, tipo uma oficina, que ele trabalhava lá fazendo os reparos dele, e o trio descia ali. Era hora de sair, era hora de descer, o joelho ia pro chão e era reza. Porque a gente não sabia para onde ia esse trio elétrico. Não tinha época de seguro, não tinha nada. Eu me lembro que de junto ali tinha um cara chamado Satuba, que ele fazia uma muqueca de arrasto. Satuba, exato. E comia a muqueca e suava, né? Sem camisa, era um negócio assim louco. E eu tomava uma cachaçazinha que ele preparava ali com limão. Satuba, era uma fusão. Erva doce. Eu passava ali, eu virava a noite ali pintando o trio, cara. Nunca que acabava aquela merda. Não acabava, não. Mas perdeu sempre paciente, pintava ali. Graças a Deus você tá saudável e bem saudável. Tô salvo, né? Porque você tá salvo, porque você trabalhar com aquela pistola, aquela tinta, na época, meu amigo. Rapaz, tem uma vez assim, eu me lembro de uma situação também engraçada. O Tadeu Monte foi, ainda com o Chiclete, foi pra feira, pro bloco Os Nacionais. Isso. E aí, o trio ficou em frente a Pedro Fellenburg. Isso. Que era o patrocinador da gente. E eu estava lá decorando o trio. E aí Lula chegou para mim e fez assim, Pedrinho, talvez venha o pessoal da rádio Sociedade de Feira. Aí você fala alguma coisa aí. E na época, os caras chegaram, e na época, assim, por que pareça, os caras não perguntavam quantos decibéis tem aí? Era quantos amplificadores, o que se perguntava no trio era isso, né? Quantas potências, quantos decibéis. Eu já sabia de cor ali, porque assim, né? Aí fui falando, aí até momento o cara, e era uma caravan com antena imensa, o cara ao vivo ali. Aí não tinha ninguém do bloco, os caras tinham saído. Eu tava lá pintando o trio pra Caixa Econômica, o Banco Econômico, tinha uma Casa Forte. Casa Forte. Eu fui lá pintar os negócios da Casa Forte, eles me bancaram. Aí eu fui com uma combizinha que eu tinha lá. E aí os caras chegaram lá e depois que perguntaram tudo isso, assim, vocês vão tocar todo o sucesso do Carnaval Baiano? Eu digo, vamos sim. Inclusive a música Deixa o Coração Mandar, eu digo, vai sim, deixa o coração mandar. Só que eu não sabia, o prefeito na época era Colbert Martins. Colbert Martins, que era contra. Que era inimigo, Mário Castro. Depois ficaram amigos, eu acho. Na época era inimigo. Política, né? Amigo, não demorou muito. Aí, meu amigo, imprensa, gente, os caras do Bloco Nacional, quem foi que deu entrevista? Rapaz, não sei não. Foi alguém do Tadeu Monte aí. Aí quando o Lula chegou, eu disse, Lula, rapaz, me livre aí, porque assim, eu não sabia. Ele falou, não, fique tranquilo, finge aí que não foi com você. E eu pintando lá, ninguém imaginava que eu tinha dado a entrevista, né? Aí eu me lembro que eu ia voltar para Salvador, aí Vadiam chegou e falou, rapaz, vamos embora. Eu digo, não, rapaz, eu tô todo sujo de tinta, tô na Kombi aqui, eu não tenho onde dormir. Ele falou, não, você dorme lá no hotel. É isso. Aí eu fui com o Vadião. Os patrocinadores era Ron Bacardi e Pepsi Cola. Meu amigo, Ron Bacardi e Pepsi Cola. Pra dentro aí era... Rapaz, em algum momento acabou a Pepsi Cola, era só Ron Bacardi. Ron Bacardi. É o que maravilha, subia no trio. Porra, eu tenho uma foto com ela. Eu tenho também. Aí, quando chega na avenida, tá numa casa, um casarão lá, quem tá lá? Mário Cast. Aí Bel canta, deixa, vamos deixar, e eu soube que o prefeito não pagava
as bandas que ele contratava. Só que o Trás Monte era contratado pelo Bloco Nacionais e pelo Friedenburg. Não era contratado para a prefeitura, mas Mário Quest quase que pula da janela, assim, né, de alegria e tal. Meu tocou. E aí, quando chegou de noite, eu bebo. Fui dormir na Kombi, nem fui pro hotel que ele falou, dormi na carroceria da Kombi. Mas é isso. Época boa. Época boa. Época boa, época muito boa. E hoje, como é que você vê o carnaval, Vadião? Eu vejo da janela. O carnaval hoje tem um grande problema do carnaval. Hoje é a superlotação. E que é um problema sério de como resolver. Porque, historicamente, ninguém ditou para onde vai o carnaval. O carnaval foi porque o povo foi levando. Não era por decreto. Não era por decreto. O carnaval nunca teve nada por decreto. Então, hoje fica difícil. Quando querem fazer decreto, leva para ali, traz para aqui, traz para ali. Aí tem, não adianta, tem que revigorar a cidade, não, tirar do lugar e tal. Isso é um problema sério para os organizadores. E aí se entende também que qualquer lugar do mundo, qualquer evento tem lotação, não é porque senão começa a correr risco. Já é um grande risco, milhões de pessoas desfilando, circulando por um bairro como uma Barra e Centro. E o índice de acidente ou de coisas complicadoras, de eventualidades, de acidentes, etc., na proporção é pouquíssimo. Sim. Oxalá tem ajuda. Tudo para ser um caos, né? Um caos, oxalá. O carnaval eu acho que não existiria em lugar nenhum do mundo. Você sabe, Netinho foi tocar na Itália. Na Itália, o trio não anda. Lá, né? Você estava lá, o trio não anda e acabou, não pode estar na carroceria, aquela coisa toda. Aqui não, aqui acontece tudo. Então eu acho que esse é um dos grandes problemas do carnaval de agora e que... Os trios viraram verdadeiras... São carretas, né? As ruas não alargaram, né, Vadião? Agora, eu não sei se eu vou fazer uma crítica, certo? Porque eu não sei, não estou por trás dos bastidores, mas eu percebo, dá para se perceber, que tratam o carnaval, quando eu falo trato, são os responsáveis pelos órgãos que deveriam administrar o carnaval. Eles tratam o carnaval com um pouco de desdém, da seguinte maneira: só começam a pensar no carnaval a partir de faltando 3 meses, 4 meses para o carnaval. Isso eu posso dizer, por exemplo, a empresa da prefeitura que é responsável para contratar as bandas para tocar no carnaval só se resolve 3 meses antes do carnaval. 3 meses é muito pouco para um porte de uma festa dessa. Então, eu acho que quando acabasse na quarta-feira de cinzas, já devia ter uma comissão formada e já trabalhando com gabinete, tudo funcionando para dar o start. A principal festa de Salvador. A principal festa de Salvador e na proporção do Brasil. Então, eu acho que eles já tinham que trabalhar permanentemente. E é inadmissível para mim, eu acho inadmissível, faltando 2 meses para o carnaval, você procurar a relação das bandas que vão se apresentar e artista e a Sufotu, que é pelo Estado, né? Não ter ainda. Isso daí, eu acho que aí não sei se entra política no meio, se entra confusão, eu não quero mentir não, mas eu acho que isso é um erro gravíssimo. Porque pequenos festivais, exemplo, o Micaria em Brasília, faltando 10 meses, ele já sabe quais são as bandas que vão tocar no Micaria em Brasília. Prepara a agenda. Portal, já sabe, um ano, acabou, no outro mês seguinte já sabe quais são as bandas que vão tocar. Prepara a agenda. Então, eu acho que eles se preparam melhor do que... E não é a metade do Carnaval de Salvador que eles se preparam. A sensação que eu tenho, eu não sei o que você acha também, né, você foi, né, dono de bloco aí, é que o Carnaval baiano, ele ficou sempre... Tive essa característica, digamos, que ele é um improviso orgânico, né? Parece, né? Enquanto os outros lugares criaram uma estrutura profissional. Então aqui ele tem um lado orgânico do carnaval, que foi feito assim, né? Então você falou de super lotação, acho que tem muito a ver que hoje o carnaval está concentrado na Barra, porque até 15, 20 anos atrás você tinha ali o carnaval na Avenida 7 e na Barra. A Avenida 7 eu morei ali no Barris a vida toda e morei no centro. Você tem várias saídas, né? Sim. Então o carnaval termina que diluía mais. Hoje você concentra na Barra, que as saídas são mais restritas. É porque você perde o lado do mar, não é?
Então lá você tem o mar. Do mar, né? Não tem para onde ir. Então, assim, eu acho que isso foi um fator que determinou esse aperto. Porque o Canal da Bahia já foi bem lotado em outra semana. Eu me lembro que teve uma vez, alguém brincou, fez assim, eu estava trabalhando em pleno carnaval, eu sempre trabalhava em pleno carnaval, e eu, como é que tá aí na rua? Eu fiz, ó, entra alguém no Pelourinho, caiu um lá no Pô da Barra. Né? Porque a lotação do... Mas era tudo, Pelourinho, centro da cidade, Avenida 7, tudo lotado. Parece que o carnaval do centro da cidade, com os tamanhos dos equipamentos do trio e dos blocos, ele ficou um pouco complicado, né? Porque hoje tem muito menos nós blocos. temos uma fiação antiga na cidade. Se lembra que nós tivemos, sim. Na época, nós já tivemos no Trás-os-Montes acidentes com fio. Inclusive ali na dobrada da Sulacap. Lula ficou preso ali, né? Nós temos na Carlos Gomes, entre a lateral e outra, aqueles fios de alta tensão de 11 mil volts, parece que o pessoal jogava, quando o trio passava, eles jogavam confetes laminados. E aquelas, quando batia no fio que fechava, não é? Era um estouro e saía fogo daquilo ali. E a gente passava no trio com 2 metros da alta tensão, não é, Vandinho? Então os trios cresceram muito, né? Isso é o que eu tenho acompanhado, porque eu não estou mais indo pro carnaval, porque eu estou saindo uma semana antes e chegando 2 depois. Outra coisa eu moro no olho do furacão, né? Então, outra coisa que eu não sei também se eu acho que diminuíram os blocos, porque teve um problema. Diminuíram? Muitos diminuíram os blocos, porque a maioria dos blocos não sobrevive vendendo somente a fantasia. Tem que ter o patrocinador. E quando a prefeitura assume o patrocínio para ele, tira o direito daquela empresa a patrocinar os blocos. Exatamente. Eu acho que contribuiu esse patrocínio para a prefeitura, contribuiu muito. E eu acho também que a prefeitura, em contrapartida, devia diminuir as taxas que se pagam para um bloco sair, ISS de venda de abadá, é uma fiscalização danada. Eu acho também que... O cara botar qualquer bloquinho na rua hoje é um absurdo, né? Um absurdo. Então também tem que se rever isso para poder os blocos se animarem a ter condições de sair. Então eu visualizo que o patrocinador foi fundamental para muitos blocos desistirem disso aí. Ficam os blocos grandes. Agora vamos lá. Como saem os blocos grandes, instituiu o início da briga de sair na Barra, não. Então eu saio 2 horas, eu saio 3 horas, não, eu quero sair do sol. Acabou que sai 3 horas, 4 horas, e quando dá 10 horas, 11 horas, não tem mais bloco nenhum passando no campo. Fica deserto e feio, porque o público só fica passando para lá, já começa a chutar lata e ali a avenida fica feia e os camarotes cheios lá, com suas atrações lá do coisa. Então, são pequenos detalhes que uma comissão dessa... Olha, não sou eu responsável por isso não, porque você entendeu, eu só estou opinando como fulião e observador, mas de uma pessoa que já participou do carnaval. Assim, porque a gente participava na Barra, quando a gente vinha com o bloco Nana Banana, por exemplo, a gente estava encerrando o bloco quase meia-noite, 1h da manhã, e a gente voltava para pegar o voa-voa, ainda tinha movimento para tocar. Então, essa comissão tinha que pensar, botar pessoas estudiosas e conhecedoras do carnaval, como Pedrinho Rocha, na comissão, para poder pegar pessoas assim, que não tivesse o viés político, tivesse o viés do carnaval. Para analisar, fazer essa logística, analisar com detalhes essas coisas, que eu acho que talvez resolvesse algumas coisas. Eu acho que o horário da Barra está errado. Está errado o horário da Barra. Aí começou aquela briga de... Sabe outra coisa que eu falo para você? Aprenderam a fazer carnaval. Nós fizemos, em 5 dias, nós fizemos 9 shows fora de Salvador. E não é só gente, não. Durval acaba o show ali, vai pro avião, pega o avião e viaja. O que é que acontece? Todo mundo quer sair cedo, para dar tempo para pegar o avião e viajar. Porque os outros estados aprenderam a fazer esse carnaval popular. Você vê o Carnaval de São Luís do Maranhão, é um espetáculo, meu amigo.
É uma coisa de louco. Duval comentou isso outro dia comigo, assim, essa questão de que o carnaval de fora tá muito bem feito. Muito bem feito, mais viável para o músico também. Muito bem feito. Menos cansativo. E remunera melhor, né? Remunera melhor, e tem um detalhe, a responsabilidade de alguma coisa errada que aconteça, o Carnaval de Salvador é um foco, é um retrato. Se acontecer em São Luís, o impacto é... Mas falo São Luís como referência, pode ser São Luís, mas o foco é menor do que aconteceu no Carnaval de Salvador. Como eu disse a você, o Carnaval da Bahia, ele cresceu com elogios. Hoje ele está vivendo mais de críticas. O cara fica torcendo para aquele caminhão quebrar o feixe de mola, quebrar o gerador. Quebra o gerador, o Instagram, e tal, não sei o quê, fulano caiu. Isso daí é que acaba com qualquer coisa. Então eu acho que a prefeitura, que é, sei lá, responsável geral pela coisa, tinha que instituir uma comissão de pessoas virtuosas no carnaval, que participam do carnaval, que tem história, que tem isso aqui para contar e sabem como acontecem as coisas, e fizesse uma comissão que fosse ativa, participando o tempo todo, para poder ir descobrindo as falhas, analisar o que aconteceu. Ora, para chegar no carnaval de lá, todo mundo já esqueceu o que aconteceu no carnaval do outro ano, porque não está se trabalhando. Aí começou esse passo. Os outros estados, cara, Maceió é uma festa de carnaval fantástica, São Luís do Maranhão fantástica, Belo Horizonte nem se fala, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente ficou parecendo um ping-pong fazendo os carnavais, sabe? E pra gente super descansado. Então eu vejo dessa maneira, eu vejo o carnaval assim, eu acho que o carnaval precisa alguém dar uma sacudida, sacudida no carnaval. E você falou uma coisa interessante aí, que de uma certa forma a gente se acomodou com o sucesso, né? Sucesso. E não pensou em como profissionalizar. Quando eu digo como profissionalizar, do ponto de vista da organização. Porque assim, eu acho que o grande lance na minha opinião, o grande lance do carnaval eram os blocos com os artistas. E hoje você tem os trios independentes. Tudo bem, é bacana, você está ali pro povo, mas assim, o bloco dá uma vida. Assim, eu sei que eu trabalhei para bloco a vida toda, pode ficar parecendo que eu estou puxando, mas se você passa ali o Ileaê, se você passa o Camaleão, se você passa o Filho de Gandhi, é diferente de passar um trio independente. Exatamente. Sabe? É diferente. Eu acho que isso a gente perdeu um pouco essa... Eu vou contar uma história aqui rapidinho. Uma vez eu estive na casa do ex-governador, hoje falecido Antônio Carlos Magalhães, eu e Bel, para agradecer uma determinada coisa com ele, que ele teve uma interferência. A interferência foi na rádio Itaparica, quando a gente adquiriu a rádio. Sim. Ele se mostrou muito prestativo com as coisas. E a gente foi lá agradecer a ele, Antônio Carlos Magalhães e tal, não sei o quê. Isso vai fazer 20 anos, se não mais, sei lá. Mais. Ele tinha chegado de viagem, a gente foi lá agradecer a ele e tal, não sei o quê. Aí, olha, eu sei que o senhor chegou de viagem, mas só viemos aqui trazer um abraço, agradecer e tal. Ele falou, não, senta aí. Sentamos. Aí ele ficou olhando. O que é que vocês estão achando do carnaval? Olha a pergunta que ele fez lá 20 anos atrás. Aí eu disse, não, o carnaval tá bem pra gente e tal. Aí ele olhou e fez assim, eu fico assistindo o carnaval ali do Campo Grande. Não é muito repetitivo aquelas mamães sacode pra cima, não? Olha só. Aquela era a única plástica que tinha no carnaval, era a mamãe sacode. E ele já estava achando repetitivo, quer dizer, ele já estava querendo alguma mudança. Piorou, porque tiraram a mamãe sacode e o bloco vai sem nada. Tiraram o short, a mamãe sacode, tudo, né? Tiraram o short, a mamãe sacode, tiraram tudo. Você vê, né? A mamãe sacode saiu por uma questão de segurança, né? Porque era madeira, isso é papo, né? Saiu por causa de grana. Vai grana, Deus do bloco. Eu tô diante de um artista aqui, mas assim... Os artistas era madeira, não deixava de ser um pequeno. Não, era de plástico, já no final já era de plástico. Já era de plástico? E quando era de madeira, era bom que as meninas se defendiam dos caras, né? Mas assim... As nossas eram madeira, eu me lembro. O que eu acho é o seguinte, os artistas começaram a comprar os blocos e para ter uma predominância, que houve um boom, né? De algum momento os blocos deixaram de ser mais importantes, os artistas passaram a ser mais importantes que os blocos. Concorda, Vadinho? Exato. Então, assim, eu estou diante do artista aqui, posso dar cavaleiro para falar. E aí, nesse momento, tipo assim, o cachê dos caras, peraí, não tem o bloco, não tem dinheiro, não. Então, peraí, tira a moça, tira o boné, tira o short. Ficou a fantasia.
Então, assim, eu tenho uma visão aqui, né? A gente está caminhando aqui, já me sinalizaram aqui, mas assim, eu tenho uma visão de um carnaval, que acho que Vadinho também é contemporâneo, e você talvez um pouco. O carnaval sempre foi um encontro. Sempre não, o carnaval baiano era um encontro. Sim. Eu lembro que a Praça Castro, independente se tinha trio ou não, você ia lá, tinha barraca, sem querer ser saudosista aqui, né? Tinha barraca de Juvenal, barraca Guanabara, aquela barraca toda. Em cada barraca tinha um sambão, inclusive tinha amigos meus que faziam sambão. Então, era uma grande festa de largo, era a maior festa de largo da Bahia no carnaval, tá? E o trio passava ali, às vezes, passava um bloco, mas a grande atração era o folião, tá? Em dado momento isso mudou e a gente aqui é cúmplice disso. Isso. Porque foi mudando nesse processo, tá? Eu falei antes. E acho que isso foi acontecendo, e essa transformação foi acontecendo. Foi. E hoje, assim, o que é que eu percebo, assim? Tudo depende muito de ter um trio, mas a rua as pessoas iam para paquerar, para namorar, para se encontrar, para conversar. E acho que esse lance do carnaval baiano era bacana. E hoje, assim, o que eu percebo é que o poder público, ele, né, tem uma importância, porque o carnaval depende da segurança pública, depende do incentivo da prefeitura, da organização, tudo é bacana, mas assim, talvez falte um pouco mais, principalmente a quem organiza o carnaval diretamente, que é a prefeitura, entender esse processo que faz com que o carnaval ele seja mais do que a apresentação dos trios, seja o encontro de pessoas na rua, tá? Não é somente você dizer, vou trazer uma multidão aqui para ver fulano de tal. Não. Não, é a participação. É o cara sentar para tomar cerveja dele, a cachaça e tal. Acho que por isso que vem aquilo, assim, o carnaval é o carnaval mais participativo. Esse participativo, ele remete a esse encontro, de você participar de todos os momentos daquela festa, etc. É nosso... Em todas as condições. É isso aí. Gente, em primeiro lugar, queria agradecer a vocês aqui, né, que a gente teve esse papo. A você, Najá, que, né, vi menino ali, você com aquele cachorro maior que você. Você é grande, mas o cachorro era maior que você, né? O cachorro era grande. Califa. Pô, era um cachorro imenso na Prografóia, você ficava com aquele cachorro ali. A Vadinho que... Alameda Antunes. Alameda Antunes. A Vadinho que fomos parceiros aqui, em uma série de circunstâncias, a gente conversou muito, ele lembra disso, né? A Vadinho ia me buscar em casa pra gente fazer os trios e a gente falava de tudo sobre... A gente imaginava o que seria o carnaval, né? Discutimos essa questão. Então, agradecer a vocês pela presença. A história disso aqui é a gente querer preservar, registrar, né, a versão das... Porque existem várias versões, lógico, né? Nós temos aqui as nossas, mas outras pessoas têm outras versões. E queria pedir de vocês, assim, alguma mensagem particular de cada um para esse carnaval da gente, ou falar do que foi o carnaval para você, e do que vocês imaginam do que seria o carnaval para o baiano? Olha, para mim, que comecei muito novo no carnaval, foi uma experiência de vida fantástica, não é? Eu nunca imaginei que na minha vida eu pudesse ter 6, 7, 8 quarta-feiras de cinza no ano. Porque terminava o carnaval, vinha as micaretas, eu viajei muito. O carnaval, Pedrinho, me fez alguns benefícios que eu gostaria de registrar, inclusive na forma de gratidão. Um dos benefícios do carnaval foi me fazer conhecer lugares que eu não imaginei que ia conhecer, assim como o basquete me fez e me faz. Porque eu já fui jogar basquete em determinados lugares que não iria se não tivesse o basquete, eu não sabia nem que existia. E também no carnaval, que eu conheci municípios do nosso estado, que é um estado grande, com micaretas, já viajamos muito, né, Vadinho? Em micaretas, pegamos muita estrada na época, porque depois desse trio as prefeituras brigavam para contratar, você lembra disso? Todo mundo queria o trio elétrico do Trás-os-Montes, os Corpos e a Esclete Comanana nas suas festas. Eu viajei muito para... E o carnaval também me ajudou a ter meu primeiro emprego como advogado no Grupo Paz Mendonça, que foi através do carnaval, numa micareta de feira, que eu fui convidado pelo seu José Mendonça, que era o diretor, e seu José Augusto. Mesmo. Morou aqui.
José Augusto, seu José morou aqui, seu José Augusto também, filhos de seu Mamed, me levaram para o DPO, eu estava formando em Direito, me levaram para o Departamento Jurídico e minha carreira de advogado se iniciou ali dentro por causa do Carnaval. Porque se você vê a foto de Feira de Santana, do bloco trás do trio elétrico, aquele que nós fomos, na Micareta, tá lá Mendonça, Sadel, os patrocinadores, não é? Mendonça era o mercado de lá, lá, o mercado, Mendonça, ele tinha um bloco de carnaval dos empregados. Né? Sim. Dos empregados. Nós fizemos muita micareta em feira, né, velho? E daí saiu o convite para minha vida profissional de advogado. Eu larguei o carnaval, né? Por isso que eu só sei lhe contar o que é do passado, não sei lhe contar do presente, né? Mas isso é uma forma de gratidão, foi um dos benefícios que o carnaval me deu na minha vida. Esses presentes de conhecer mais meu estado, mais meu país, e com o carnaval, com o trio, e conhecer a gente aqui, né? Adquirir minha vida profissional. O carnaval, é lógico que o carnaval teve uma importância muito grande na minha vida, continua tendo ainda, né? Porque eu vivi do carnaval, vivo do carnaval. Não só o carnaval foi a mola mestra para poder me expandir, e me deu vários presentes também. Os presentes maiores que o carnaval me deu foi amigos como vocês e outros tantos amigos também que eu fiz questão de me livrar, inimigos. Que a gente ganha de tudo, né? Lógico. Mas eu quero aproveitar e parabenizar você por essa iniciativa. Obrigado. De reviver histórias, né, momentos. Muito bom. E que você continue com vida sempre, em todos os aspectos. Eu espero, né? Pelo menos até uns 6 meses para terminar esse projeto. É isso aí. Muito obrigado, Pedrinho. Gostei muito de estar aqui com vocês. Bem, eu não ia perder essa oportunidade, não. Eu sei que vocês não querem beber, mas vamos bater só um brinde aqui, né? Claro. Vamos embora aqui, o brinde é verdade, o brinde é. Saúde. Vadinho não esperou nem o brinde. Já bebi, rapaz. Mas o brinde saiu. Porque o carnaval... Rapaz, eu e Vadinho era um fim de festa no Camaleão. Aquelas festas do Camaleão lá. Sim, fim de festa do Camaleão. Fim de festa do Camaleão, na Graça. Eu já participei muito de fim de festa com ele. Já tomamos muito esporro de Wilson. Ui. Vadinho, pega esse violão pra Letícia aí. Você manda improvisar mesmo. Improvisar? Céu sem estrela, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar o coração, tão ligado nesse amor. Como viver a minha vida sem teu jeito sedutor. Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. E não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco, não dá pra ficar sem te ver. Sou 100% você. Opa!